Ilia Topuria, o atual campeão do peso pena do UFC, já deu várias entrevistas falando que ele quer ter uma carreira rápida, ou seja, se aposentar cedo, ter um bom legado e entrar para a história, entre os melhores. Mais recentemente, ele falou sobre ser o duplo campeão, mas ele já falou até mesmo de ser triplo campeão. Eu não sei se ele fala isso, mas para chamar atenção e gerar assim hype, conversa para ele, mas parece que ele tá falando bem sério agora, pelo menos sobre o duplo campeonato. O atual plano é derrotar Charles do Bronx, que é o principal desafiante, depois do Armand Sarukian, que já tem luta marcada pro UFC de janeiro contra o campeão. E se passar do Charles, o Topuria quer disputar o segundo cinturão contra o Makhachev. O problema de tudo isso é que ele só tem uma defesa. E apesar de ter sido contra caras assim de imenso nome, que é Volkanovski e Max Holloway, é pouco. É só uma defesa de cinturão e também não é só ele. Tanto o Sean O'Malley quanto o Leon Edwards também estavam com essa conversa. Ambos não são mais campeões, né? Quer dizer, os dois começaram o ano como campeões e não são mais. Que prova, assim, que eles não foram tão dominantes na categoria. Quer dizer, não foram nada dominantes na categoria. Mas mesmo assim, eles já falavam, com poucas defesas, já falavam que queriam subir, que queriam duplo campeonato. E dá pra ver que não é uma coisa só do Topuria, né? Tem mais gente querendo isso. A minha conclusão é que alguns lutadores atuais, os que chegaram a ser campeões, né, querem estar entre os melhores. Isso é bom pro UFC, né? Ter jovens lutadores, ou os lutadores em geral, que querem estar entre os melhores, se esforçam pra fazer grandes coisas. E é óbvio que dois cinturões é melhor e maior do que um cinturão. Sendo que disputar o segundo cinturão é um privilégio que vem só depois de anos e anos, não anos e anos, mas, tipo, pelo menos uma certa dominância na própria categoria. Eu separei aqui, como eu tô organizado, mas eu separei aqui é, todos os duplos campeões, é, todos os duplos campeões e o Volkanovski e o Adesanya que não conseguiram, mas que tentaram recentemente, né? O Volkanovski contra o Makhachev e o Adesanya contra o Blachowicz. Ó, eu vou um por um. Randy Couture e BJ Penn. Ambos são lutadores antigos, né, do UFC de muito tempo atrás. E eu vou falar aqui que é um UFC primitivo. Na época tinha bem menos competição e tinha bem menos lutadores também. Bem menos regras, bem menos burocracia na empresa, que era uma empresa bem menor. Então, essa troca de divisão, eu acho que era bem mais fácil. E na verdade, nenhum dos dois, eu acho que foi com intenção de ser duplo campeão do jeito que é hoje, sabe? Os dois foram anos depois pra outra divisão. Enfim, era meio que outro esquema, mas foram os primeiros. Aí, Poatan. O Poatan, ele não era mais o campeão, né? Ele perdeu pro Adesanya e subiu depois. E também foi uma boa decisão pro UFC, porque a divisão que ele foi, os meus pesados, era uma divisão que tava em necessidade. Tava com os maiores lutadores lesionados, que era o Jamahal Hill e o Yuri Prochazka. Tava sem campeão, eu acho. Eu acho que tava sem campeão. Tanto que o Poatan disputou o cinturão vago, né? Uma divisão sem grandes estrelas, então o Poatan foi lá pra dar nome pra divisão. Então, assim, foi só vitória pro UFC. Aí, John Jones, Daniel Cormier, Volkanovski, Adesanya e Amanda Nunes. Todos esses dominaram categorias por ano e venceram todos os principais desafiantes. O Volkanovski já estava lutando com o Max Holloway pela terceira vez, a Adesanya lutou contra o Whittaker duas vezes. Então, assim, esses aí já estavam meio que repetindo lutas. Então eles conquistaram essa esse cinturão de cima, não conquistaram, mas tiveram direito porque dominaram por anos. Aí, McGregor, ele é a maior exceção desse grupo aqui, porque ele era, assim, até hoje, eu acho que ele é o lutador mais popular do UFC. Então, assim, querendo ou não, o UFC é uma empresa, né, que é lucro. Então, pra eles, na época, fez sentido. O maior cara fazendo coisas incríveis. E também, ele teve uma vitória muito boa contra o José Aldo, né, no nocaute em 13 segundos. Sendo que, de forma geral, foi pela popularidade. Ele era tão grande que ele conseguiu meio que burlar a regra. Coisa que o Ilia Topuria, até agora, apesar de ser popular, não é tão grande assim. Aí tem o Cerrudo, que tinha vitórias muito boas já, e o cinturão de cima tava vago. Ou seja, era um lugar a ser preenchido, deram pro Cerrudo que já era campeão, já tinha boas vitórias, e já tinha um certo nome. E o Georges St-Pierre é, já tinha se aposentado, era um dos maiores da história,
E era uma luta de retorno, tipo, de volta da aposentadoria. Aí eu não sei se ele tava muito velho e não conseguia mais bater o peso de baixo. Não sei, mas, sabe? Todos esses têm meio que um motivo por trás, sabe? E meio que parece que o Ilha tá tentando, sei lá, fazer um speedrun, não sei. Rushar a divisão, rushar, sei lá, chegar ao primeiro lugar de melhor de todos os tempos o mais rápido possível. Mas não dá, porque é algo que leva tempo, sabe? E o timing, tem sorte também, porque o timing tem que ser bom. Por exemplo, o Poatan. Pô, o Poatan chegou com um time absurdo. Conquistou o primeiro cinturão, que ele teve uma rota privilegiada, né? Foram poucas lutas já pro cinturão. Mas foi pra divisão de cima que tava quase deserta. E os pesos pesados também tá com uma situação meio difícil. Que ou o John Jones não quer lutar com o Aspinall, e o Aspinall já bateu em muita gente da divisão, então o Poatan pode ser uma boa, porque seria um novo nome, e de peso também. Então tem muito desse timing que eu acho que o Ilha Topuria não tá com esse time todo pra subir. Até porque o Makachev tem três defesas de cinturão, mas duas delas é contra um cara de baixo já. Então, sabe, não sei se é o melhor momento. Essa é a minha opinião sobre isso. Não sei também, vocês podem deixar aí a opinião de vocês, e é isso, valeu.